Bom, essa semana eu queria trazer à memória, né, como de Jeremias, aquilo que nos pode dar esperança, né? E isso diz respeito a essas mensagens que nós ouvimos, né, recentemente, né? E eu queria poder, né, falar um pouco, principalmente porque essas palavras me ajudaram muito, né? Então eu fui muito ajudado, né, nesse sentido. E Jeremias ele ficou conhecido como o profeta chorão, né? Foi uma das coisas que me tocou, porque no passado isso não me dizia muita coisa, mas o fato dele ter ficado conhecido como o profeta chorão me revela uma situação de um coração afetuoso, né? Coração afetuoso. Eu vi que Deus tem um coração afetuoso para conosco, né? E Ele nos quer, né? Ele nos ama, ele sente, né, o pesar de não nos ter na sua presença, né? E ele faz de tudo para nos trazer, para nos buscar, ele nos busca, né? E a gente vê isso quando ele fala, né, no capítulo 2, versículo 13: dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as suas águas, né? Então isso mostra muito o coração afetuoso do Senhor, né? E foi por isso mesmo que ele levantou o profeta Jeremias para ser o seu porta-voz, seu profeta, para levar a palavra ao povo, a fim de que o povo fosse de certa forma repreendido, mas pudesse ser trazido de volta, fosse alertado, mas pudesse ser trazido de volta. Então, quando Deus incumbiu Jeremias de fazer isso, ele não quis logo de cara, né? Ele se esquivou, mas Deus conseguiu, né, ganhar a ele. E ele pôde realizar essa incumbência, né, que não foi nada fácil, tarefa muito difícil para Jeremias, né, porque as palavras que Deus colocou para ele falar, né, eram palavras duras, né, não eram palavras agradáveis, palavras adocicadas, mas, como diz o próprio texto, né, palavras para derrubar e para destruir. Então ele teve rejeição, ele sofreu perseguição, ele sofreu castigos, prisão, semelhantemente à vida do apóstolo Paulo, né? Mas ele não se considerava melhor do que os outros, não se considerava acima dos outros, assim como nós, né? Inclusive essas palavras que foram escritas por Jeremias, foram faladas e escritas para nós, né, para o povo de Israel, elas foram escritas para nós também, né, semelhantemente, né? Então, todos nós, como povo de Deus, precisamos de fato ouvir essas palavras. Precisamos ouvir, porque são palavras de Deus, não são palavras de homens, são palavras vindas de Deus. A questão aí é como nós ouvimos, né? Porque nós não podemos ouvir seletivamente, mas precisamos assumir a responsabilidade por tudo que é falado, né? A palavra ela é toda para nós, né? Não há como a gente escolher, né? Mas quando a palavra vem, uma palavra de advertência, uma palavra de justiça, uma palavra dura, ela é para nós. Nós somos os culpados, né?
Se há castigo, nós somos merecedores, né? Então, realmente nós devemos encarar, né, a palavra, né, e ter esse sentimento de responsabilidade. Nós somos o alvo, é para nós que ela veio, porque é para fazer algo na nossa vida e no nosso coração que nós precisamos que seja feito, certo? Então nós não podemos nos esquivar, precisamos receber a palavra, tomar a palavra de Deus. Tem um versículo de Jeremias que diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, né? E comer a palavra, né, é algo que você faz, né, para você. Você não come para os outros, você come para você. A palavra de Deus, quando vem para mim, é para mim, ela não vem para que eu olhe para os outros, né? Então eu preciso lidar com o meu coração, ela vem para lidar com o meu coração. A gente ouviu falar sobre indigestão. O que é indigestão? É quando eu não permito que essa palavra venha e entre em mim e lide com minha alma, com minhas partes, né, interiores do meu ser. Então eu só estou barrando e bloqueando a palavra, é como se eu estivesse sofrendo indigestão espiritual. Precisamos realmente manter as nossas partes abertas para o Senhor, né, para que assim nós possamos nos alimentar da palavra, comer a palavra, né? Talvez no início elas não sejam muito agradáveis, mas, né, quando nós permitimos que elas tratem, que a palavra lide conosco, elas, né, depois elas são gozo e alegria para o nosso coração, como foi com Jeremias, né? Elas se tornam até doces, aquelas palavras que talvez no princípio foram amargas, né? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viverá, né, que significa que a palavra nos dá vida, né? E ele também disse em João 6,63, o Espírito é o que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a palavra é Espírito e vida, para nos dar vida. E essa vida, né, ela nos salva. Essa vida, ela nos cura, certo? Essa vida nos torna, né, sensíveis, nos torna afetuosos, certo? Porque essa vida é a vida divina, produz emoções espirituais em nós, torna-nos afetuosos, né? Até mesmo capazes de servir a Deus com lágrimas. Então, o que é que nós precisamos? Permitir que o Senhor trabalhe o seu sentimento refinado e afetuoso em nós. Todo tempo ele está tentando fazer isso, nos tornar refinados, não só através da palavra, também como através das circunstâncias da nossa vida, né? Porque é necessário que nós tenhamos esse sentimento de afetuosidade em nós, né? Esse sentimento de bondade, né, de compaixão, de perdão, né? Isso, né, precisa ser trabalhado em nós. O que nós temos, né, talvez ainda por causa da velha natureza, é um sentimento né, de certa perversidade, né? Então nós precisamos ser salvos. Como? É o caminho de Deus, contemplar e refletir, 2 Coríntios 3,18. Então, à medida que nós contemplamos e refletimos, né, então essa vida vai sendo trabalhada em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa emoção, certo?
Se lembrar do sábado, guardar o sábado, não é guardar o dia de sábado, é guardar o princípio do sábado, que é descansar. A nossa mente precisa descansar, pôr a mente no Espírito. Né? Hoje o Senhor habita conosco, está em nós, a nossa mente pode ser colocada no Espírito, em qualquer momento, em qualquer lugar. Nós podemos buscar ao Senhor, simplesmente voltando a nossa mente ao Espírito, invocando o nome do Senhor, orando. Então, à medida que nós fazemos isso, nós ganhamos a vida afetuosa de Deus, a vida bondosa de Deus, a vida amável de Deus, certo? Essa vida, ela nos faz andar, né? Nos guia, nos rege, né? Ela não só nos ensina, mas ela nos rege, certo? Tudo isso depende de nós realmente guardarmos o princípio do sábado. A mente ser posta no Espírito, ser como árvores plantadas junto às águas e sendo enraizados, termos esses momentos íntimos com o Senhor, secretos, sendo infundidos com Ele. Então, a vida por si só, ela nos capacita a obedecer, vai nos restringindo, né? Não vamos sendo tão frouxos e relaxados, certo? E, consequentemente, vamos realmente nos tornando esses homens diferenciados. Saímos daquela cultura babilônica, egípcia, e essas coisas também saem de nós. Porém, nós não podemos ser passivos, não podemos ficar, né, em nós mesmos. O mundo jaz malignamente na passividade, fora de Deus, né? Então nós precisamos reagir, nos voltando ao nosso espírito. É isso que Deus faz, de um jeito ou de outro, né? Ou por meio da palavra, ou por meio das circunstâncias, mas Ele está fazendo a gente se voltar. O que Ele quer, Ele precisa trabalhar essa vida em nós. Ele precisa diminuir o tempo de afastamento que nós temos. Ele precisa nos fazer nos aproximar dele, para que a gente possa absorver mais Deus. E aí nós nos tornamos esses pastores segundo o coração de Deus, pastores afetuosos, bondosos, carinhosos, né? É esse, não perversos. Né? Ele produz um novo coração, uma nova mente, certo? Nos faz subir como águias, nos faz, né, subir aquela escada celestial que traz os céus para a terra e leva, né, e nos leva para os céus. Cada manhã isso pode acontecer conosco, sem nenhum tipo de, né, a mente precisa estar aquietada, né? Para que a gente possa manter contato com o Senhor e sendo saturado com Ele, escolhendo a Ele como nosso manancial, né? Essa é a escolha que nós devemos fazer cada dia, né? Escolher o Senhor como manancial. Veja que Ele disse: meu povo cometeu 2 males, me deixou e, além de me deixar, né, cavaram cisternas rotas, né? Então, o que é isso? Significa que, além de não botar a mente no espírito, ainda vive pela mente natural, né? Resolvendo, fazendo as coisas tudo por si mesmo. Então isso não produz vida, isso não produz Deus, isso não produz, né? Isso só produz, né, um coração perverso de incredulidade, cada dia mais. Então nós precisamos escolher, fazer a escolha certa, né? Cada dia. As misericórdias do Senhor são para isso, para que nós escolhamos tomá-lo como nosso, né, como nossa origem, como nossa fonte, como tudo para nós. Amém.